Beleza. Bem, gente, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu já vou começando a dar os avisos iniciais que a gente tem que dar em cada palestra e tudo mais. Mas, primeiramente, gostaria muito de agradecer ao Henrique, ao João, ao Analítica Hoje, à Liga da PUC, a todo mundo que está presente aqui, na verdade, para comemorar essa primeira semana Anísia Silveira, Caminho de uma Psiquiatra Rebelde. Tem sido uma semana cheia de oficinas, palestras, rodas de conversa, amostras científicas, todas gratuitas, e para celebrar a vida e a obra da doutora Anísia Silveira. Essa semana tem sido uma semana beneficente também para a Casa das Palmeiras, que foi uma instituição fundada pela Anísia em 1956. A casa é uma fundação de reabilitação mental com atividades expressivas, terapêuticas ocupacionais, emoção de lidar, todas em regime aberto, no Rio de Janeiro. Para saber mais da casa, a gente pode acessar a página, vou deixar aqui no chat para vocês, assim que eu terminar de falar. Mentira, vou colocar agora já. Casadaspalmeiras.nise. Convido vocês a conhecer, eles estão voltando com um grupo de Jung agora, o grupo de estudos das obras de Jung, eles estão estudando a prática da psicoterapia, que é o volume 16. E também esse é o primeiro grupo de estudos de Jung do Brasil, se não me engano, que foi criado pela própria Nise com o incentivo do Jung. Enfim, e hoje ele é online, quinzenal. Esse é um grupo da Casa das Palmeiras, é todo gratuito. E a casa, ela vive e se sustenta de doações e mãos generosas. Sendo assim, a gente vai deixar também as informações necessárias para a gente realizar as doações durante o evento. Então, basicamente, os recados são esses. A gente tem também a parceria com a editora Vozes, que proporcionou para a gente um desconto de 30% no site todo da Vozes e um frete grátis em compras acima de R$ 150. O cupom de desconto é NISEVIVE, é só colocar no final da compra. E basicamente é isso. Além disso, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui de novo, das instituições que estão apoiando o evento. Vejo que a Márcia está aqui também, ela é do Caminhos Jungianos, que é uma das instituições que apoia o evento, da Cátedra Anísio da Silveira, e enfim, é isso. Agora eu passo a palavra para o João, para o Henrique, sintam-se à vontade para vocês se apresentarem, e é isso. Primeiro, boa tarde, né, a todos, todas e todos. E antes de qualquer coisa, acho que antes de qualquer fala ou apresentação, de verdade, parabéns, Gustavo, parabéns, Giovana, parabéns, Lívia, porque isso que vocês estão fazendo é histórico. Olha o quão grande, né? São palestras diárias, uma semana inteira. Vocês uniram o SBPA com a JB, vocês uniram tanto estudantes até pessoas com pós-graduação, caminhos junguianos. É o Brasil inteiro e além dele falando de Nise e Jung. Quando que em tempos recentes a gente consegue imaginar que isso ia acontecer, na escala que aconteceu? Então, obrigado pelo convite e não esqueçam o tanto que vocês estão conseguindo com isso. Mas, agradecimento depois. João, quer se apresentar? Eu me apresento. Então, ok. Pessoal, meu nome é João, né? João sem segundo nome, é só João mesmo. E o que dizer sobre a minha trajetória na psicologia analítica sempre foi uma questão, né? Porque mesmo com toda a escassez de Jung na graduação, né? Eu e o Henrique estamos acabando a graduação nesse ano, né? A gente passou por muitos caminhos junguianos, fica aí o trocadilho, né? Mas a gente ainda nem é psicólogo oficialmente, mas a gente já viveu muita coisa dentro da psicologia analítica. Então, me apresentar enquanto um estudioso da psicologia analítica muitas vezes é apresentar as experiências que eu tive com Jung, né? Então, majoritariamente traçada e construída por grupos de estudo, né? Então, 5 anos atrás quase já, quando eu entrei na faculdade, conheci um grupo de estudo na faculdade de Jung, em que o Henrique e o Alan, um outro amigo nosso também, haviam montado para estudar um autor que não havia na nossa graduação, né? Mal já tinha escutado falar de Jung, né? Mas incrivelmente depois que eu escutei a primeira vez ele apareceu em todos os lugares. Isso, na PUC Minas, né? E aí a gente começou a se aprofundar muito nisso. O Jung foi engolindo a gente nesses estudos que
nunca acabavam, né, e nunca vão acabar. E aí a gente decidiu montar a liga, expandir os grupos, eu fui fazer a formação no Instituto Dédalus, fui no Caminhos Junguianos, já conhecemos o professor Walter Mello, né? Então são algumas das experiências que eu tenho muito orgulho de ter tido na minha experiência enquanto estudioso de Jung, né? E a experiência que eu considero a mais importante até o momento é a analítica hoje, né? Que é a página do Instagram que temos juntos, né? E que expandiu infinitamente o nosso conhecimento, porque força a gente a estudar para produzir conteúdo, né? Força muito a gente a estudar para produzir conteúdo. Inclusive, sempre que a gente faz alguma coisa e chega alguém pontuando um questionamento no comentário, a gente fica, putz, não sei responder isso, não tinha pensado por esse lado. E lá vai a gente meter a cara nos livros de novo, né? E aí, dentro da própria analítica hoje, a gente começou a fazer os nossos grupos de estudos, que são um orgulho muito, muito enorme para a gente, né? Então, a gente tem... O nosso primeiro grupo foi o da Nise, que é uma autora que se enguia fortemente. A gente tem o de introdução a Jung, e hoje eu tô coordenando tipos psicológicos de leitura em arquétipos do inconsciente coletivo. O Henrique tem um de morte. Mas acho que são essas experiências que eu gostaria de falar para vocês enquanto uma apresentação de quem sou eu enquanto um estudioso de Jung, Nise, von Franz e essa turma incrível, né? É, E eu fiquei sabendo também, antes do Henrique se apresentar, que talvez tenha um sorteio no final sobre um grupo de estudos aí. haverá um sorteio no final para uma vaga para o nosso grupo de início. Começa semana que vem. A gente lê basicamente a obra toda dela ao longo de 2 encontros. Então, quem sabe, né? Um de vocês será selecionado. E aproveitando, né, também apresentando, Henrique Lassante, como formado há alguns meses apresentando TCC. E para quem já participou dos nossos grupos, sabe que eu sempre faço questão de avisar e comentar o quanto que o estudo junguiano consegue ser solitário. A gente até já fez um post sobre isso. Consegue ser um estudo sozinho, você realmente tentando desbravar o que é a obra do Jung, o que é a obra da Nise. E não precisa ser. Não precisa ser. O Analítica tem essa função, a Liga na PUC, a Liga de Taubaté, e cada vez mais esses movimentos, o Saber de Cor, que a doutora Márcia também organiza no Caminhos, e na Cátedra Nise, que a gente vai falar mais tarde, tudo isso torna menos solitário, mas não basta. Sem eventos como esse, sem essas discussões sobre o rigor deles, sobre o tanto que cada um deles, Jung e Anise, conquistaram, é pouco. Agora está tendo novas coisas, está tendo as amostras da Anise nos museus, mas não precisa ser tão solitário. Então, quando a gente entrou na faculdade e não tinha, a primeira coisa que a gente pensou foi, precisa ter. Porque, ao contrário de certas graduações, na nossa não tem professores, não tem cátedra de psicologia analítica, não tem estágio de psicologia analítica, mas tinham futuros junguianos que queriam estudar. Então, movimentações como essa é o que nos move, e eu acredito que novas pessoas também se moverão. Porque essa habilidade é ausente, é silenciada, né? Em um ponto da psicanálise continua muito forte nas graduações e afasta eles, mas não precisa ser assim. Então, hoje a gente vai fazer mais algumas hipóteses sobre talvez os motivos em que isso perdura, desde a época do Jung e da Nise até hoje, mas não é uma discussão fechada. A gente quer saber muito a opinião de vocês, como foi as vivências de vocês também, porque talvez vocês tenham vivido o oposto de nós e terem tido um Jungiano desde o primeiro período. Isso é tão significativo quanto nossas lamúrias de não ter, porque mostra o quanto que é um fenômeno psíquico complexo. Então, o João vai começar falando, mas eu também gostaria, se possível, de vocês falarem no chat se vocês tiveram Jungianismo na graduação, seja professor ou uma matéria, o que for, para a gente comentar disso depois que a gente fazer algumas falas, porque é tão importante quanto o nosso relato. Então, fiquem à vontade. E manda ver, João. E quem é você, Henrique? Isso é Henrique, né? Membro do Analítica hoje, um dos diretores da Liga Junguiana da PUC, grande estudioso sobre arte clínica e a temática da morte, e um grande apaixonado por animes e mangás. Principalmente isso por agora. E um cara incrível, não podemos esquecer. Obrigado, amor. Então, pessoal, a gente separou, né, para eu comentar um pouco sobre a questão dessa ausência e silenciamento de Jung, e o Henrique vai comentar também sobre a ausência e silenciamento da Nise, né?
muito do que a gente vai falar claramente vai ser permeado pela nossa experiência na graduação, né? Pela nossa experiência de estudo de Jung, né? Mas é uma história que é muito, muito, muito anterior a gente, né? Tanto a aproximação quanto o distanciamento da psicologia analítica nas universidades, nas graduações, né? E a dificuldade também de se conseguir uma formação em psicologia analítica. Já contei um pouquinho da minha experiência, mas como o Henrique apontou, a gente não, pela nossa universidade, na PUC Minas, um professor junguiano, o que foi uma dificuldade, um fator de empecilho aí para a gente poder montar nossos grupos e desenvolver nossos estudos sustentado em alguém que supervisionasse a gente. Com sorte, a gente tem professores que têm interesse, que gostam também de apoiar os alunos nos estudos que eles querem desenvolver, mas um professor que se aprofundou em Jung não estava presente. Então, muito caía sobre a nossa responsabilidade de discutir, de tentar entender o máximo possível o que estava escrito nos textos, tanto do Jung quanto da Von Franz, que foram nossas primeiras referências, e o mínimo possível tentar não compreender as coisas erradas, né? Mas o estudo conjunto ele tem muito desse fator de um fiscalizar o outro num companheirismo mesmo, né? Então, nossos grupos sempre foram muito recheados de debates. E sempre tem um que bate muito com o outro, muitas vezes, né? Então, muitas vezes a discussão começa a ficar acalorada, tipo, não, você está lendo errado, não, você que está lendo errado. E aí a galera que estava interessada no tema do grupo, que foi completamente tangenciado, fica nervosa com essas pessoas que estão discutindo, geralmente. Eu, geralmente, sou uma dessas pessoas que estou discutindo, né? Mas a questão, né, indo para antes da nossa experiência hoje, no século XXI, remonta a como foi fundado ou como começaram esses estudos da psicologia analítica. Eu gosto sempre de lembrar que o Jung não tinha muito interesse em institucionalizar a prática dele. E acabou que várias pessoas foram se associando a ele, às ideias dele, ao que ele construía, e urgiu essa necessidade de construir algo mais institucionalizado, algo mais organizado, em benefício das pessoas que queriam se informar e se formar, né, em uma psicologia junguiana, analítica, complexa e todos os nomes que a gente já conhece. Assim foi formado o Instituto Jung de Zurique, né? Mas antes disso já existia o clube de psicologia, né? Que eram esse grupo de amigos que estudavam psicologia em uma direção comum, né? Em cima do que o Jung pautava muito. E aí tem 3 textos que eu acho muito interessantes, todos do mesmo autor. Na verdade, tem mais um que eu acho que é muito útil também, para discutir essas bases da psicologia analítica, né? 3 são do Sonu Chandrasani, então você tem o Cult Fictions, que vai comentar sobre essa questão de como Jung foi tratado enquanto um estudioso ao longo de toda a sua vida, né? Então, a gente tem um livro famoso, inclusive, que vive dando problema, e deu um problema recentemente, né, com aquela polêmica do Jung nazista e tal, que é aquele do Richard Knoll, O Culto de Jung, né? Então, o Chandrasani, nesse Cult Fictions, vai desmentir praticamente quase todo o livro do Richard Knoll e apontar todos os erros históricos que estão presentes nessa obra. A gente também tem um outro livro, que é o Jung Stripped Bare by His Biographers Even, né? Que é um que o Sonu Chandrasani vai discutir as biografias do Jung, né? Inclusive a mais famosa, que é o Memórias. O outro, que é o único que infelizmente a gente tem tradução em português, que é o Jung e a Construção da Psicologia Moderna. Esse é muito bom para a gente entender também a psicologia analítica construída enquanto uma ciência e também uma crítica da ciência. E, por fim, o The Jungians, do Thomas Kish, que é mais uma perspectiva histórica mesmo dos movimentos junguianos. Mas o que eu gostaria de frisar é justamente essa questão do culto do Jung, né? E o quanto isso foi um estigma e uma cicatriz na história da psicologia analítica,
no sentido de dificultar o nosso desenvolvimento e dificultar a expansão dos estudos do Jung no mundo inteiro, né? Então, o que aconteceu, né? Em 1916 foi fundado o Clube de Psicologia de Zurique, e esse clube tinham vários psicólogos que tinham interesses em comum, estudos em comum, mas eles não eram ligados somente pelo seu interesse em psicologia, em pesquisa, né? A Von Franz conta no Psicoterapia, se eu não me engano, o quanto esse grupo ele tinha um teor de sinceridade psicológica de todos os participantes. Então, era um grupo muito intenso em que as pessoas se colocavam psicologicamente enquanto seus preconceitos, enquanto suas opiniões, e colocavam isso uma na cara das outras. Então, era um clima muito, muito forte para quem estava ali participando. Inclusive, a Von Franz mesmo conta que ela tinha um certo receio de começar a participar desse grupo, e foi falar isso com o Jung, falar que não sabia se estava preparado. O Jung, né, virou e falou: vamos esperar um sonho, né? Veio o sonho e aí ela falou: então bora, né? Vou começar a participar. E aí ela conta, né, dessa questão de quanto era um clima muito, muito intenso em todos os sentidos da psicologia. Mas o que acontece também é que esse autor, o Richard Noll, vai analisar esse clube de psicologia como se fosse um culto, na visão dele, à pessoa do Jung, né? Ele vai chamar o Jung de como se ele fosse um Jesus Cristo ariano, né? E assim, eu não sei o que você sente sobre isso, mas eu acho que é claramente uma questão absurda, né? De colocar isso como se Jung se estivesse colocando enquanto um salvador, enquanto uma imagem mítica, e o próprio Jung respondia esse tipo de crítica, né? Tem uma resposta dele a Martin Buber, no volume 11/4, esqueci, aqueles escritos diversos, em que ele responde justamente essa crítica dele ser um místico, um religioso, né? Ele fala: eu nem tive propriamente uma experiência de visão religiosa nem nada disso para as pessoas ficarem me seguindo, né? E aí a questão é que essa ideia de que o Jung era um cultista se espalhou. Só que o que estava também irracionalmente permeado nessa crítica era a questão que o Chandassani vai discutir também do que significa acusar um grupo, uma pessoa de cultismo, né? Para quem tem interesse em psicologia analítica, provavelmente já viu o quanto Jung foi atacado por se interessar em estudar fenômenos místicos, religiosos, e que escapam do escopo típico de uma ciência, de uma academia, né? A própria separação dele da psicanálise tinha muito desse conflito, e o que acontece é que esse interesse perdura até os dias de hoje. Muitas pessoas ainda chamam Jung de místico, de religioso psicológico, de ter criado uma psicologia que manda as pessoas irem para a igreja e tirar tarô, enfim. O Jung tem esse interesse? Sim, claro. Por quê? Porque são fenômenos humanos, dos mais genuínos, dos mais espontâneos, né? E esse interesse dele pela questão psicológica que envolve, pela questão do afeto que envolve todas essas práticas, sempre fez ele considerar isso nas suas pesquisas, né? Até no próprio método dele, o método de ampliação, ou sintético construtivo, hermenêutico, enfim, tem vários nomes, ele considera esses fenômenos como um conteúdo também de ampliação para compreender, no geral, o que diz um certo fenômeno psicológico em específico, né? Então, nessa questão, nessa profunda consideração do Jung pelos fenômenos espirituais, ele começa a ser atacado de ocultista, de místico, de religioso, e de associar isso a uma prática que seria científica, que seria a psicologia. Mas o ponto do Chandassani, que eu acho interessante de trazer, é que ele resgata o sentido da palavra culto. Então ele vai falar, lá por volta da Idade Média, quando a religião hegemônica, ou seja, o catolicismo,
chamava uma certa organização de culto, havia um sentido pejorativo, né? Um sentido de ser aquilo que escapa ao que está certo, aquilo que é considerado correto e padronizado. Né? Eu acredito que se a gente transpuser ou transpor, esqueci como é que conjuga o verbo direito, se a gente levar isso para compreender o que aconteceu com o grupo do Jung lá na época deles, a gente consegue traçar esse mesmo tipo de preconceito em relação a uma outra prática. Né? O próprio Jung faz essa crítica à academia e à ciência no sentido dela se comportar enquanto também uma prática quase religiosa, né? Enquanto uma prática que venera um método em específico, uma concepção de mundo em específico, e ataca ou tenta assassinar quaisquer outras práticas que vão em contramão disso. Né? A gente tem toda a questão, inclusive atual, de como a psicologia baseada em evidência tem tratado as outras psicologias. Né? Na época do Jung não era diferente. Você tinha algo hegemônico que atacava uma novidade, que era o que o Jung estava tentando trazer. Então, quando eles atacam o Jung de ser um cultista, eles também estão atacando no sentido de chamar ele de alguém que está sendo um pagão científico. Né? Você não está com a gente, você está contra a nossa religiosidade. Você está fora disso aqui. Né? Por mais que o Jung tivesse uma preocupação epistemológica profundíssima, né? Não acho que a gente é prepotente ao dizer que a psicologia de Jung é uma das mais bem estruturadas epistemologicamente. Ele sempre coloca a questão científica da obra dele e a própria limitação enquanto a limitação científica da própria obra. Né? Então, lá no livro Presente e Futuro, ele vai fazer a distinção que eu sempre gosto de trazer nesse tipo de conversa entre compreensão e conhecimento. Né? Então, a compreensão seria aquele movimento de você abrir mão de certos preconceitos, abrir mão de certas ideologias, digamos assim, para compreender no máximo que você conseguir o fenômeno que está na sua frente. Né? Nesse sentido, ele está falando de um atendimento, de um paciente, da clínica mesmo. Né? Então, em vez de você ficar preso a uma teoria, você tenta abrir mão dessa teoria a fim de compreender o sujeito na sua própria dinâmica. Né? Beleza, isso seria compreensão. O conhecimento seria aquilo que a gente chama tipicamente de científico. É um conhecimento estatístico, é um conhecimento que cria conceitos gerais e, apesar do Jung fazer essa crítica, não entendam que ele está tirando o valor dessa questão. É justamente colocar as coisas nos seus lugares. Né? A gente não pode esquecer daquela afirmação do Jung, do Prática da Psicoterapia, de que o individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual. E aí o plot, a questão que a gente tem que considerar é que os dois importam. Né? O que ele está falando é que um não importa perante o outro, mas os dois importam. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de conceitos gerais, tipos psicológicos, né? Extroversão, introversão, as funções da consciência, a gente está falando de conceitos gerais, são conceitos genéricos. O Jung criou esses conceitos genéricos. Isso já também é uma prova de que para ele importava fazer isso. A Von Franz fala no livro Psicoterapia que essa é a função da ciência. Construir conceitos abstratos e, no contato com o sujeito, corrigi-los na medida do necessário. Né? Então, Jung faz essa crítica à ciência e à própria psicologia, porque na ciência hegemônica da época, a ideia de compreensão dele está em contramão a uma prática científica, porque ela não se preocupa com a estatística, ela não se preocupa com o genérico, nem com o geral. Ela está muito preocupada com o individual, com o subjetivo. Né? E, nesse sentido, a ciência não dá conta da psicologia. E aí escapa. Né? Mas ok. O Jung sofre, então, com essa questão da acusação de ocultismo, tanto pelos seus interesses, quanto pela questão do seu método de pesquisa e de como ele considerava um sujeito em clínica.
Aí tem uma outra questão que eu acho muito interessante também, já resgatando aquilo que eu estava comentando de o Jung não ter interesse em construir um instituto. Eu acho muito, muito, muito interessante como é considerada a psicologia do poder na obra do Jung. Né? Para quem já leu o 7/1, que é a Psicologia do Inconsciente, vai lembrar que ele faz uma distinção entre a psicologia do Freud, enquanto uma psicologia do Eros, do relacional, e uma psicologia do amor, e a psicologia do Adler, que seria uma psicologia do individual, uma psicologia do sujeito, uma psicologia do poder. E aí Jung vai traçar que o amor e o ódio, na verdade, não são os opostos que a gente deveria considerar, mas sim o amor e o poder. Né? O poder quase no sentido de indiferença. Né? Acho que Porque o melhorou. amor... Perdão, Gabriela, ligou o microfone? Dá um microfone, acho que sim. Acho que foi sem querer, né? Então, ele vai fazer essa distinção entre um sujeito que está sendo guiado por uma prática ou um instinto de poder, ou seja, de se colocar sobre os outros enquanto o outro não fazer a menor diferença na sua vida, né? E a psicologia do amor enquanto o outro tendo uma questão que importa para o sujeito. Ele também vai chamar a psicologia do Adler de introvertida e a do Freud de extrovertida. Né? Mas a questão que eu acho mais interessante é que o Jung realmente, e assim, acho que no coração dele mesmo, ele tentava não se colocar enquanto um monstro de poder em cima das pessoas que estudavam com ele, das pessoas que tinham interesse pela psicologia analítica. Prova disso é o quanto a gente tem de vertentes diferentes da psicologia analítica, que muitas vezes, inclusive, vão em contramão a coisas que o Jung não defendia ou não gostava de associar à prática dele. Né? Mas ele falava, olha, você que está estudando, você que está desenvolvendo essa pesquisa, sustente a sua prática, sustente o seu estudo. Né? Não sou eu que tenho que sustentar isso para você. E nem vou te barrar. Né? E aí a gente tem um outro aspecto também importante, de como se considera um fenômeno humano. Né? Quando a gente tem uma multiplicidade infinita de abordagens da psicologia. Né? Na época do Jung, ele já falava que já haviam sido catalogadas mais de 300 abordagens vertentes da psicologia diferentes. Não que elas não tenham sua validade, mas a questão é que cada uma teria uma validade parcial, porque dizem de um aspecto específico do que foi estudado. Né? E aí, a tentativa do Jung de construir uma psicologia seria uma psicologia que sustenta o quê? A equação pessoal de quem está estudando. Né? Então, o que eu quero dizer com a equação pessoal, que o Jung dizia, é que a gente sempre coloca nas nossas pesquisas, na criação de novas abordagens, algo que diz respeito do nosso subjetivo enquanto pesquisador, enquanto um estudioso. E o que ele vai tentar desenvolver é justamente uma psicologia que vai considerar quem tá aplicando essa psicologia, né? Esse sujeito que a pratica. E aí, eu acredito que ele colocava isso ao analisar ou não tentar barrar na construção de novas psicologias. Porque toda nova psicologia diz respeito à psicologia de alguém. Né? Por mais que a gente não goste, ou por mais que a gente vá contra, diz respeito à psicologia de alguém. Nem que seja somente do próprio autor. Né? Então, essa questão de dar autonomia para quem está se interessando pela psicologia analítica, eu acredito que tenha sido algo de muito importante para o Jung. E uma outra questão também relacionada à academia não sei se vocês já viram, mas tem várias palestras do Jung que vão sendo publicadas ao longo dos anos, e várias já foram publicadas, do Instituto Politécnico de Zurique, também conhecido como ETH. Né? Ele dava essas pequenas palestras nessa universidade e trabalhava lá como uma espécie de professor. Né? Ele não era um professor de dar aulas acadêmicas, mas dava palestras semanais lá. E aos poucos a gente vai conhecendo essas palestras. Mas chega um momento em que o Jung se demite dessa universidade por não acreditar que aquilo é um lugar mais frutífero para a psicologia analítica. E aí eu vou imaginar o porquê disso, associando aquilo que eu já expliquei sobre a questão do conhecimento.
todo mundo, eu acredito que já aqui, provavelmente já passou por uma universidade, uma faculdade, e sabe o quanto é rigoroso um processo de desenvolver conhecimento em uma universidade e uma faculdade, né? A gente tem que seguir uma série de parâmetros que muitas vezes podem até mesmo ferir o nosso objeto de estudo, né? Então, nas concepções do Jung, aquela ideia que a gente tem, por exemplo, de não escrever em primeira pessoa, ou de não tentar tirar o próprio sujeito da pesquisa, né? Isso está sendo muito combatido hoje já. Mas isso vai de contramão à psicologia analítica, que necessariamente tem que considerar o fator pessoal de quem está pesquisando, né? O escrever em terceira pessoa, né? E não poder colocar o eu ali no seu escrito, de certa forma, não não sustenta muito a prática de desenvolver conhecimento em psicologia analítica. E uma outra questão também é a exigência estatística das pesquisas, né? Então, a questão de fazer exaustivamente, de colocar várias coisas à prova diversas vezes, se a gente está estudando um caso individual, a universidade vai estar muitas vezes barrando a gente de desenvolver o caso somente individual, porque ela vai pedir mais provas, vai pedir mais exemplos, vai pedir para que a gente necessariamente conceitue de forma genérica aquilo que a gente está tentando estudar, aquilo que a gente está tentando demonstrar, né? Então, uma prática de estudo que pode ficar, ou que muitas vezes deve ficar, no que é subjetivo, ela se sente ferida nesse ambiente, né? Fora isso, tem a questão também do Jung, como eu já falei, considerar as práticas espirituais mais diversas. E imaginem, na década de, sei lá, 50 ou anterior na verdade, um cara tentando levar tarô, astrologia, sei lá, religiões de Uganda para dentro da universidade como forma de um fenômeno genuíno de estudo, né? Pense o quanto esse cara foi atacado ao longo dessas pesquisas, né? Então, eu acredito que esses são alguns motivos que a gente deveria considerar ao falar do Jung enquanto um pesquisador dentro da universidade, né? Pode falar, Henrique. Vou aproveitar É, para dar uma lida no chat. é só um breve comentário, que eu acho que isso que o João fala é impressionante, porque o Jung sabia, né? O que a gente está falando agora não é surpresa para ele. Para quem leu o Mito Moderno sobre coisas vistas no céu, ou o Livro dos OVNIs, como eu carinhosamente falo, quando ele está escrevendo, ele já avisa que ele sabe que as pessoas vão reagir mal para o público, um suposto pesquisador falando sobre o fenômeno de extraterrestres. Porque até hoje, se eu bater na porta da faculdade e falar quero fazer uma discussão sobre o símbolo do self e OVNI, vocês vão falar, Henrique, por favor, saia daqui. Mas para o Jung era um absurdo oposto, não falar disso, porque é um fenômeno humano que afeta pessoas. Seja um sonho qualquer, um pesadelo, quanto essas figuras. Então, Jung olhava para o individual e o coletivo e sabia que falar disso era absurdo para quase todos os âmbitos, mas ele não arredava o pé. Então, o João mesmo fala que ele sai do papel dele de professor e vai tentando. O próprio Homem e seus Símbolos, no primeiro capítulo, é uma tentativa disso. Mas ele reconhece de início ao fim. Talvez eu esteja falando só para o futuro. É uma conversa para daqui a pouco, como o professor Walter de vez em quando fala. É realmente algo visionário dele, que muitas vezes é mal visto, às vezes é incompreendido e constantemente atacado. E o pior é quando perpetuam incompreensões. Aí talvez o João comente disso daqui a pouco. Era só isso. Fala, meu amigo. Eu queria comentar sobre essa pergunta da Cristiane. Acho que o Gustavo estava pedindo para ler, né, a pergunta para a gravação, né? Então vou Isso. dar uma lida aqui. A Cristiane comenta: por ser espírita e espiritualista, vivo o conflito de estar cursando psicologia e não entender como a ciência materialista consegue deixar de lado essas abordagens de cunho oculto. Estou me perguntando como enfrentar tudo isso, como me comportar e o que fazer. Quais são os caminhos a seguir e onde? A pergunta da Cristiane me lembra uma crítica muito forte que o Jung faz ao materialismo, né? Então, hoje a gente vê o quanto muitas abordagens têm a esperança, o próprio DSM, né, nutre essa esperança de encontrar um cunho no cérebro ou no corpo que sustente os transtornos mentais, né?
o Jung vai comentar que já na época dele havia uma espécie de materialismo metafísico, né? Então, o Jung, enquanto alguém que gostava muito do Kant, tem uma perspectiva de que a gente nunca consegue realmente acessar um objeto externo a gente, né? E nem os objetos externos conseguem acessar a nós, né? Mas a questão que ele vai falar é que a gente nutre uma esperança muito forte em cima desse algo que a gente nunca vai conhecer em sua essência, né? Que seria justamente a matéria. E nessa matéria, a gente coloca uma esperança futura, quase como uma esperança salvífica, de encontrar explicação para tudo que nos ocorre. Como se a dinâmica entre as coisas não fosse o suficiente para a gente lidar, para a gente intervir e explicar os materiais com os quais a gente precisa lidar, né? Então, para uma psicologia que é pragmática, como a do Jung, o trabalho do método dialético, o trabalho de compreender fenomenologicamente as coisas, e isso sendo suficiente para intervir, já é bacana para a gente estar trabalhando, sem ficar nutrindo esperanças de uma materialidade no futuro, né? Perdão, gente, vou espirrar aqui. Bom, pronto. Enfim, um exemplo que eu gosto de dar, que eu dei uma vez no grupo de estudos, é a questão do racismo, né? As pessoas, espero que a maioria das pessoas, hoje consideram racismo um problema sério que a gente vive, né? Esse problema, para a gente tratar dele, para a gente tentar resolvê-lo, não necessariamente precisa existir em uma instância material no cérebro. Então, se uma pessoa é racista, você não precisa abrir o cérebro dela, encontrar, olha, aqui tem um neurônio do racismo, e ir lá e tirar isso, ou dar um remédio para intervir em cima disso, né? Sabendo as dinâmicas históricas desse fenômeno, sabendo como isso impacta a vida das pessoas, a gente já consegue traçar uma forma de trabalho para lutar contra isso, né? Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Essa é uma discussão que é muito importante para mim. Eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que me fez me tornar indiano, a questão da religião, né? Apesar de eu particularmente não ser religioso. Eu até estava falando com o Henrique uma vez sobre isso, o quanto a psicologia analítica, se você parar para olhar direitinho, você tanto pode ser ateu, como você pode ser religioso, sem que isso seja contraditório. Por quê? Porque ele sempre assume que, tipo, existe uma experiência de Deus, uma imagem, o imago Dei, que ele chama, que é psíquico, e se você acredita em Deus, você vai dizer, Deus está se manifestando através da psique. E se você não acreditar em Deus, não tiver nenhuma crença específica, você vai dizer que... Mas você também não pode negar que esse tipo de experiência acontece, inclusive, no mundo inteiro. Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu tive... Foi uma experiência muito interessante, porque eu tinha uma namorada que ela era psicanalista, e ela era muito religiosa. Só que, na fala dela, né? Tipo, ela... Não sei, eu nunca estudei muito profundamente para psicanálise para poder dizer que é isso mesmo. Mas na fala dela, que estudou bastante, ela falou que tinha essa visão que a psicanálise tinha com relação à religião, que não deixava ela bem. Então, ela teve que trocar de abordagem, além de outros motivos, né, que fez ela fazer isso. Enquanto que eu acredito que, enquanto na psicologia analítica, eu posso continuar sendo não religioso, e eu posso, inclusive, ter qualquer religião daqui no futuro, que isso não vai entrar em contradição. E eu acho muito bacana. De fato, essa pontuação é muito boa mesmo, Gabriel. A gente comentou isso quando eu entrei pro grupo, né? O junguiano pode ser ateu, né? Tendo em vista a questão da teoria ou ideia de self, de si mesmo do Jung,
Ou será que o junguiano, ele na verdade sempre é ateu e psicologiza esses fenômenos humanos, né? Até conversei isso com o Fernando, uma vez que estava dando palestra ontem, né? Como que a gente se porta frente a um fenômeno religioso sabendo como explicá-lo psicologicamente, né? E a questão que eu acho mais interessante é que a explicação psicológica ela não se pauta em descobrir a verdade última do fenômeno, né? Então a gente não fica preocupado em descobrir se Deus existe ou não. A explicação psicológica simplesmente descreve como aquilo afeta a pessoa, a dinâmica de afetação, né? Não é se Deus existe enquanto uma instância psicológica ou não. É só uma psicodinâmica. Pode ser também. Gustavo, quer primeiro falar? Pode ser, Márcia. É só uma pontuação, na verdade, que o Davi, hoje mais cedo, ele estava falando exatamente disso, assim, de que como que, por exemplo, mas só que na questão ele estava falando do vínculo com a psicologia analítica e a arte. Inclusive, o Davi está aqui, ele pode ele mesmo falar por ele, inclusive. Mas como que a psicologia analítica, ao estudar diversos fenômenos humanos, ela não pode invadir esses fenômenos e psicologizar eles, né? Ela tem que respeitar as diversas áreas do saber, no caso. Tanto que nas cartas o Jung fala muito isso, assim, de que ele não faz teologia, que ele faz psicologia, e que a psicologia eventualmente vai estudar ali o fenômeno religioso, mas não é uma teologia, não cabe à psicologia fazer teologia, né? E ele deixa isso muito expresso na obra dele, isso eu acho bem bacana. Isso é muito bom. Vai lá, Márcia. Então, é um tema extremamente importante, na minha opinião, e, por sinal, esse livro, eu não sei se vai aparecer, porque eu coloquei aquele modo, é o que explica o livro vermelho, Red Book, e fala justamente por esse lado alquimista, por esse lado místico, digamos assim. Mas o que eu acho interessante é que muita gente não fala sobre a mãe de Jung, que é a Emily Presswork. Muita gente não fala porque ela tem um histórico, a gente sabe por algumas pesquisas, de uma clarividente que teve conflitos, né, psicológicos e tudo mais, mas pelo meu entendimento, o Jung ele teve esse contato sim com o ocultismo por causa da mãe. No entanto, eu até peguei uma cola aqui, a mãe indicou para ele um livro chamado Orbis Sensulium, que é um livro de cunho ocultista, metafísico, mas muita gente, o que eu fico bastante incomodada, é que não comenta da mãe de Jung, que é a origem de Jung ir para a espiritualidade. É isso que me deixa um pouquinho aí em conflito. Eu não sei, João, se você tem informações sobre isso. Márcia, eu acho que eu tenho mais opiniões do que informações. Espero que seja, que seja útil. Mas eu acho que tanto a mãe quanto o pai do Jung tiveram uma influência muito direta em todos os caminhos que ele seguiu, no sentido de que o pai era um pastor, né? Então, desde pequeno ele estava relacionado com a religiosidade. E um pastor que tinha uma biblioteca da qual não era muito utilizada, tanto quanto o Jung acreditava que deveria ser, né? E a mãe dele também tinha esse lado mais espiritualista. Então, acho que pro Jung, a questão da religião, da espiritualidade, de misticismo em geral, sempre foi muito importante. E o que eu acho que eu gostaria de pontuar é que a crítica ao Jung nesse sentido se dirigia muito de chamar a prática psicológica dele de ocultista ou de mística, né? E aí eu acho que a gente poderia fazer uma separação, né? Apesar de que a gente sabe dos percalços de separar o autor da sua vida pessoal, mas eu acredito que a prática do Jung, enquanto um construtor de uma psicologia, é justamente também deixar aberto para que pessoas de outras formas de espiritualidade também se sentissem englobadas dentro dessa prática, né? Então, ok, você não é protestante como Jung, isso não quer dizer nada, que você não pode ou não deveria seguir a mesma psicologia do Jung, né? Até porque a questão que está importando é
o que o seu paciente vai estar trazendo, né? Eu acho que na minha prática eu diria isso, que importa mais a religiosidade do paciente, a realidade do paciente do que a do próprio terapeuta, né? Porque é com a realidade psíquica dele que a gente vai estar lidando no sentido de uma responsabilidade, como a gente vai afetar aquela vida. E aí, a questão do ocultismo do Jung, eu acho que fica um pouco na questão de considerar enquanto uma biografia desse autor, né? E é importante também saber disso, mas que ele não criou uma prática ocultista, né? Tanto que ele estava criando uma ciência, psicologia, né? No entanto, tem rapidinho, só para concluir essa parte do tarô, astrologia, que são coisas que eles se interessam de fato. No entanto, tem muito do arquétipo. Não vou nem citar das mandalas, que são tibetanas, ele foi para o Oriente, para o Tibete também, para estudar sobre isso. Mas o que eu acho interessante é que tem uma mulher chamada Anne-Marie Lenormand, que era uma cartomante francesa, mas isso está na literatura dela, não de Jung, pelo menos eu pesquisei e não achei de Jung. E ela fala da visita de Jung para a cartomancia e diz dela que foi daí que veio a ideia dos arquétipos. Como que essa mulher pega um monte de simbolismo aqui e ela tem uma ideia fixa de coisas que vão acontecer ou que estão... Como que ela trabalha no inconsciente das pessoas? Isso, segundo ela, veio aí dessa ideia do tarô, da cartomancia. Por isso que eu também fiquei bastante interessada com a história da mãe dele, que também estudava cartomancia, deixando bem claro que é daquelas de naipe, não era o tarô convencional, no caso. Mas obrigada. Márcia, você que tem interesse por isso, você conhece um livro da Von Franz que chama Adivinhação e Sincronicidade? Sim. Eu sou apaixonado por esse livro e ela vai trabalhar justamente disso, né? Em como que essas pessoas da adivinhação vão trabalhar a questão da sincronicidade, dos arquétipos na vida das pessoas. Nasci numa etnia que trabalha com isso, que mexe com isso, que vive disso. Então, foi um dos primeiros livros que eu ganhei dela, foi justamente esse. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente está tendo agora, inclusive, explica muito do porquê o Jung não está muito presente na universidade, né? Isso se repete diversas vezes quando a gente começa grupos de estudos novos na faculdade, porque a gente começa realmente a debater questões tipo da simbologia, da astrologia, do tarô, como que se conecta enquanto um conteúdo de estudo para psicologia, e a galera que chega com uma visão um pouco mais positivista, digamos assim, né, já se espanta de início. Uma outra coisa que o Shonassani comenta, aliás, é que lugar teria um cara que levava a sério a experiência religiosa, ocultista, mística das pessoas, em meio a uma época em que o positivismo estava em alta, a psicopatologia psicanalítica e o behaviorismo. Que lugar ele poderia ocupar no meio disso tudo? Né? Acho que a apresentação geral que eu tinha para fazer era essa. Eu vou aproveitar, então, e falar de algo que particularmente me incomoda no estudo do Jung, e que é outra coisa que o Chandazani constantemente relata, nesses livros que a gente já citou, que é o assassinato de reputação que o Jung sofreu e que até hoje sofre. Eu não vou deixar de falar numa palestra sobre isso. Pois a gente bem sabe da cisão do Jung com a psicanálise, tanto do impacto dele em relação ao Freud, mas também da grande amargura entre psicanalistas e também entre seguidores do Jung, que acabou por acontecer. Então, muito do que surge hoje, claro que jamais colocando toda a responsabilidade nisso, veio muito desse rompimento entre eles. Pois eram dois gênios do seu tempo, falando de aspectos basilares e inovadores da psique dessas pessoas, mas que, por inúmeras diferenças epistemológicas, teóricas, se dividiram. E o Chandazani coloca sobre como já em cartas, por exemplo, entre Freud e Ernest Jones, isso se ia aparecendo, eles colocando, chamando ele de místico, falando que o Jung era esquizofrênico, falando que ele era antissemita. Então, desde lá, haviam essas sementes que até hoje, nas graduações, a gente escuta. Nos nossos grupos, inúmeras vezes já vieram pessoas falando, não, perguntei, e Jung? E a professora já falava, não, psicótico, não tem para quem estudar. Então, já evidenciando uma psicofobia no mesmo curso de psicologia.
ou então comentando dessas outras questões do misticismo, o conflito constante entre psicanalistas que só colocam ele como pária da psicanálise, mesmo Jung nunca tendo sido psicanalista. E são coisas que, historicamente, a gente vê essa perpetuação e que até hoje acaba por silenciar nas graduações, nos discursos acadêmicos. Então, eu acho importante mostrar que há uma marca histórica a partir dessa separação. Mas, como a gente colocou, a gente também vai falar da Nise. E a Nise, isso me marca porque muito do que eu vou falar, individualmente, pode parecer óbvio. Mas assim como a Nise fazia com as imagens, é preciso ver a sequência delas. É preciso ver como essa sequência de imagens sobre o que era a Nise da Silveira vai criando essa imagem cada vez maior, que é única, mas também, facilmente, eu acredito que vocês conseguem ver, em inúmeros polos, em inúmeras pessoas que vocês conhecem, professoras, historiadoras, pesquisadoras. Então, o silenciamento da Nise não é um silenciamento único, ao mesmo tempo que é cruamente singular. Então, para mim, algumas hipóteses, né, de por que a Nise não está nas graduações. Nise é mulher, e a gente continua vivendo uma academia que silencia as inúmeras pesquisadoras. Então, nós mesmos estamos em uma faculdade em que, majoritariamente, são professores, psicólogos que dão a matéria, mas que ainda estudamos, principalmente, psicólogos, teóricos, psiquiatras. Então, acho que o que eu falo, como eu falei, é evidente, mas é um primeiro ponto. A gente tem a própria imagem histórica da Nise sendo a única mulher na sala dela, no curso de medicina. Então, ela sendo já, né, esse ponto que se destaca, mas, ao mesmo tempo, esse ponto de conflito. Ela até relata, se eu não me engano, em entrevista com o Ferreira Goulart, que nos primeiros dias, quando ela estava na sala dela, isso com 15, 16 anos, imagina você, que é um outro ponto, uma nordestina, e vindo, no caso, não nesse momento, que ela faz a faculdade na Bahia, mas uma nordestina, de 15 anos, no meio de uma sala só de homens, é desafiada, se eu não me engano, ou pelo coordenador do curso, ou os professores, recebendo uma cobra. Foi pelo professor. Foi pelo professor? Perfeito, João. Então, chega um professor, numa das primeiras aulas que ela tem, e ele entrega uma cobra nas mãos dela. Esse desafio, quase como um pecado, né? Nos desafia. Você vai aceitar essa maçã? E a Nise só levanta as mãos. Ela aceita essa cobra. Assim como anos depois, ela fala não aperto. Quando, novamente, vocês conseguem imaginar uma sala cheia de psiquiatras falando, faça o eletrochoque. Ela não aperta. Então, isso é um risco que eu estou fazendo, de às vezes mitologizar muito a Nise. Ela ainda é uma humana. Ela ainda é uma pessoa. O professor Walter Mello tem até um artigo só sobre isso, o risco de mitologizar a Nise. Mas cada elemento dela é muito importante para a gente entender a Nise como ela é e tantas outras pesquisadoras que também foram inovadoras e continuam sendo silenciadas. Então, uma mulher que, quando vem para o Sudeste, está sendo já taxada como alagoana, nordestina, ela nunca expressou um relato sobre isso, pelo menos até onde eu já alcancei nas minhas pesquisas. Mas eu consigo imaginar, eu sou do Sudeste, eu consigo ver a reação com nordestinos quando vem para cá. Então, essas questões. Ela era nova, então já tinha toda essa polêmica, num curso de psiquiatria, sendo antipsiquiatra ao longo da vida dela. Então, ela traz muitas ideias do Laing, já inovando, já criticando desde muito cedo. Comunista. Então, se filiou brevemente ao Partido Comunista, foi expulsa desse mesmo partido pelos colegas dela, se eu não me engano, porque ela queria fazer o concurso para psiquiatria, então, e eles não concordavam tanto, ainda mais com o atendimento mais social de alguns grupos que ela participava, e porque eles achavam ela muito trotskista para o grupo deles. Então, a Nise era comunista, algo que foi marcado futuramente, porque não só comunista, ela também era uma ex-presa política. Numa sociedade como a nossa, que até hoje rechaça qualquer pessoa que passou pelo sistema prisional, mas pessoas mais específicas ainda, não é qualquer pessoa que passa, que tem tantas dificuldades de ser reinserida. Então, a Nise era uma presa política por comunismo. Talvez vocês bem conheçam a história da enfermeira que a entrega devido a ter livros marxistas na sua biblioteca, e que logo em seguida é punida, por assim dizer, por uma das internas, a Luísa, que agride essa enfermeira quando descobre que a Nise foi presa. E algo que até hoje se perpetua. Quando a Nise foi presa, por sua leitura comunista, ela até é taxada, se eu não me engano, de doutora vermelha, e falam que um dos motivos do seu aprisionamento foi de defender ideias antidemocráticas durante uma ditadura, né? Vargas.
ano passado com um veto da Anísio para entrar, né, no hall dos heróis da pátria, utilizando esse mesmo argumento, de que ela não tinha, que ela defendia ideias contra a democracia. Então, é um silenciamento e essa distorção que não mudou tanto de 1936 para 2022. Então, conseguimos imaginar tudo isso ao ser colocado. Então, ela era uma ex-presidiária. E, quando volta, né, para o engenho de dentro, ela começa a colocar o afeto na psiquiatria. Como ousa Nise colocar afeto na psiquiatria? Como ousa ela humanizar os clientes dela? Como ousa ela ver alguém além de um diagnóstico, além da esquizofrenia, além do suposto embotamento afetivo? Então, a Nise fez algo que até hoje é difícil. Não sei quantos de vocês estão na graduação, mas acredito que muitos já passaram. Vocês conseguem realmente lembrar de uma aula em que afeto era discutido? Em que a humanização do ensino e da atuação psicológica era tão duramente defendida quanto o que a Nise fazia? Então, o que ela sofreu, até hoje é silenciado. Então, imagina ela, visionária, inovadora, constantemente negada por todos os seus colegas. Uma história que constantemente me apavora foi o diretor do centro psiquiátrico em que ela trabalhava, acusava a Nise de ser látara de quadros do Cândido Portinari e do Di Cavalcanti, trazendo esses quadros no calar da noite para fingir que eram dos clientes. Então, antes das pessoas, dos psiquiatras renomados da época, acreditarem na capacidade de uma pessoa que naquele momento estava num surto psicótico, seria capaz de fazer algo minimamente humano, eles preferem acreditar que a Nise é ladra, ao invés de que essa pessoa é capaz de conseguir se organizar por causa de afeto. Que loucura, né, falar um negócio desse? Então, o tanto que é esdrúxulo até hoje, aquilo que é basalmente humano ter sido renegado na época dela e ser renegado até hoje. Porque o João mesmo comentou de essas abordagens que estão cada vez mais tecnicistas, essa mercantilização da graduação e da academia, silenciando essa prática da Anise, que é demasiadamente humana. Ela não pede mais do que estar próximo de alguém quando ela fala do afeto catalisador. Então, todo esse aspecto antipsiquiátrico dela, de questionar o ambiente do hospital, um local onde as pessoas ficam só vagueando no pátio, onde todas as paredes são verdes e frias, como é que você vai se sentir bem? Como é que você vai querer sair para um mundo onde você sabe que ninguém vai conseguir te entender? E a Anise se preocupava muito com essa questão. A reinserção social não era a primeira preocupação da Anise, porque ela sabia que eles iam para um mundo ainda mais louco do que o mundo que eles estavam. E que, se aquele próprio ambiente em que eles estão não tiver esse espaço cotidiano, esse acolhimento, também de pouco adianta. Não por menos, do engenho de dentro, depois ela vai para casa de Palmeiras. Ela cria junto com outros colaboradores. Então, a Anise traz essa ideia da antipsiquiatria. Outra coisa que faz a Anise até hoje ser silenciada, mas ter sido, ela defendia os animais. Não para exames igual faziam, tanto com Spinoza quanto também na sala dela, de dissecar um sapo, só com a ideia de que talvez um cachorro faça melhor para uma pessoa do que um psiquiatra que quer te colocar um remédio. Uma planta, seja o que for, algo que te afeta, algo que faz um convívio, faz uma união. E não só ela era defensora dos animais, era brasileira. Que horror um brasileiro que pensa. Muito melhor eu ler, e olha que é até uma crítica ao só ler Jung, para qualquer junguiano que, no Brasil que não lê Nise da Silveira, quando ela dá a ideia dos psicoterapeutas, porque a ideia não é de todo original da Nise, ela se inspira no psiquiatra norte-americano, que já fazia um trabalho, eu esqueci o nome dele agora, eu posso procurar depois. Ela pega esse trabalho dele, ela se inspira nele, porque ele já fazia trabalho, se eu não me engano, com cachorros, e traz isso para o engenho de dentro. E a primeira coisa que os colegas dela falam é, são sujos, vão passar doença, vai piorar toda a situação, e eles vão e matam esses animais. Isso é muito bem retratado no Coração da Loucura. Mas a Anise, não contente com isso, é claro que ela fica indignada, ela vê os clientes dela todos se desorganizando. A gente tem o Carlos Pertuis com o sertanejo, a Caralâmpia, que é uma cachorrinha que foi nomeada em homenagem à Anise, todos eles se desorganizando. Já passo para você, tá, João? Você deve talvez falar o nome dele, né? Mas ela manda uma carta para esse médico, e quando esse médico manda uma carta de volta reclamando, falando que quando essa equipe médica mata os animais, eles estão acabando com a última linha de vida que organizava esses clientes, aí a equipe médica se
se compactua. Aí eles ficam preocupados. E a própria Nise fala nas entrevistas que vocês conseguem encontrar no Encontros, Nise da Silveira, um livro muito bom, com várias entrevistas dela. A Nise fala, agora eles se incomodaram, né? Americano eles escutam. Então, como a gente pensar numa pesquisadora brasileira visionária falando algo que talvez questionasse a psiquiatria não só brasileira, mas também a europeia. Então, até hoje é difícil a gente ler autores nacionais nas graduações, a gente ter esse valor para a nossa produção. Então, imagina na época da Nise, que era só ela, ou inicialmente só ela. Ela teve muito apoio dos artistas, ela teve muito apoio das classes oprimidas, mas não adianta também se a classe da academia, dos pesquisadores, dos médicos, dos psicólogos, não derem o valor para isso, porque senão a gente vai continuar falando para ecos vazios. Pode falar, João, senão eu falo sem parar. Eu falei muito sem parar também, você tá no seu direito. Mas tá dando pra me escutar direitinho? Porque eu coloquei o fone agora. Ficou um pouco mais baixo do que antes, mas eu consigo te ouvir. Vou voltar ao normal, então. Desistiu da ideia, beleza. Mas o autor é Boris Levinson, mas o que eu queria comentar, eu acho maravilhoso sempre fazer esse adendo quando fala da questão dos coterapeutas, é que não necessariamente os animais eram os coterapeutas. Né? A Nise fala disso no Mundo das Imagens. Né? Na verdade, o estagiário ou o acompanhante pessoa poderia ser o coterapeuta e o animal ser o terapeuta principal, porque dependeria, na verdade, de com quem o cliente se conectava mais efetivamente. Isso seria a experiência transformadora, essa conexão que seria transformadora. Eu acho isso sensacional. Não, já passo a palavra para você, tá, Giovanni? E eu acho incrível essa humildade da Nise. Ela não hierarquiza o saber dela. Ela não considera como ela... e a Nise sabia demais. Para quem já viu uma foto sequer da biblioteca dela, tem certeza o tanto que essa mulher lia. Em português, em inglês ela tive dificuldade, mas ela pegou o jeito depois. Francês. Bom, ela não é, assim como a mestra Bella Bonfrance, que devia falar línguas que até hoje não sabemos quais, mas ela estava quase par. Então, ela sabia muito, mas diante de alguém, ela tomava eles como os mestres. Que até algo que é outro motivo, ela dava valor ao louco. Ela dava valor à loucura. Desvario, sim, mas com seu método. Que até acho que mais cedo falado no chat. Ela dava todo esse valor. Ela mostrava que ela tinha muito a aprender, tanto que ela fala, eram os clientes da ateliê de pintura, eram os animais, aqueles que me ensinavam, eles eram meus mestres. Tanto que eu acho que os livros dela são a confirmação eterna disso. Quase todos, não quase todos, dois mais importantes, são falas do Fernando Diniz, se não me engano, só dele, que é a imagem do inconsciente e o mundo das imagens. Então, ela vê esse valor no cliente e eterniza isso. Porque, sim, ela escreveu, mas quem nomeou foi eles. Antes de eu falar ainda mais, Giovanni, você tinha levantado antes do áudio? Quer falar, amigo? Quero sim. Meu áudio tá bom? Dá para escutar? Tá dando sim. O termo que a Anise usa são catalisadores, como se fosse na química facilitadores de reações químicas, né? Esse contato com o animal em si, a planta, até o próprio coterapeuta em si, de ajudar na facilitação do processo de cura, né? Muito legal. Não, perfeito. E como às vezes basta isso. Basta o cliente ter um anteparo. Então, estava lá, Rafael fazendo os desenhos no ar, coloca uma folha na frente. Começa a se organizar, surge uma mandala, surge um quarto, no caso do Fernando. Às vezes basta isso, alguém olhar, perceber pelo canto do olho que alguém está prestando atenção e convidar, estar próximo. O próprio professor Walter tem, né, terapeuta como esse acompanhante místico. Então, às vezes, basta isso, a gente está junto. Não criar uma hierarquia, mas sim essa possibilidade horizontal de uma cocriação. É Laura que você tinha levantado a mão? Eu ia comentar em relação a essa hierarquização e esse lugar de certo modo, ela coloca como cliente, mas que a medicina da época via como realmente paciente. A partir do momento que o sujeito ele é visualizado apenas como paciente, no ponto de vista dessa construção que a ciência faz, esse paciente é um enfermo e ele é passivo dentro do processo. E aí se fala de uma cura orgânica que, na verdade, não funcionava para aquele sujeito. Então, quando ela tira essa hierarquização, ela dá uma possibilidade daquele indivíduo emancipar perante a condição que ele está inserido. Interessante.
Não, definitivamente. Eu acho que a Nise leva às últimas instâncias essa questão da pessoa ser seu próprio método, da pessoa ter a sua própria cura e dar a chance para essa vazão, de realmente permitir a expressão do inconsciente de uma forma autônoma. Tanto que a Nise tinha essa regra quase inviolável de não ter intervenções, de não ter essa regra do que seria feito nos ateliês, mas sim de permitir que a pessoa fizesse. Tanto que a Casa das Palmeiras, portas abertas, janelas abertas, até instrumentos cortantes estavam lá. Não tinha para quem te antecipar que haveria já um sofrimento, um horror. E ela até usa isso. Naquele caso da incendiária, em que uma cliente tem esse surto, ela taca fogo acho que num almoxarifado, e a Nise usa, e depois dorme calmamente no sofá. E a Nise usa isso como um elemento narrativo, envolvendo todas as pessoas da Casa das Palmeiras. Faz um teatro na base disso. Então, é estar aberto ao irracional, estar aberto àquilo que simplesmente vai fazer a gente questionar tudo que a gente acreditava até então. Antes de eu passar a palavra para você, Márcia, quero só também falar uma outra coisa, né? Outro motivo da Nise ser silenciada, junguiana. Por mais que eu participo da linha que coloca que a Nise não era necessariamente junguiana, porque a Nise não gostava de coleiras, mas sim defender que Jung foi um instrumento que ela mais encontrou, definitivamente isso é uma barreira. O João e eu também falamos várias questões que impedem o Jung de aparecer na academia. Então, a Nise, às vezes, é muito atrelada à imagem do Jung, pode ser tanto algo que aproxima pessoas interessadas em ambos, mas também algo que afasta. Porque, novamente, tanto a psiquiatria quanto a psicanálise tentando afastar essa figura, no caso do Jung, como iria acolher? Então, é um diálogo que precisa ser colocado, porque a Nise era tanto junguiana, como também era spinoziana, ela também proustiana, ela tinha uma base ampla. E até essa ideia dela de não se colocar uma coleira também dificultava, porque não só a Nise tem a complicação dela ser junguiana, a Nise era Nise. E a Nise nunca teve interesse em institucionalizar o conhecimento dela. Então, por mais que aqui a fala seja, e eu não quero de forma alguma que não tenhamos Nise na academia, por favor, tenhamos Nise na academia, ela não queria uma coleira. Então, ela não queria também uma hierarquia. E assim como em Jung, acho que é um receio pelo método, do enrijecimento. Porque para ela preferia ser uma loba faminta do que um cachorro com coleira. Porque na hora que ela se estagnasse dessa forma, uma instituição delimitasse, não terá isso. Não falaremos de arte, não falaremos de afeto. Como é que ela seria Nise? Então, movimentos como esse que a Liga tem feito, dessa horizontalidade, de realmente dar a voz a quem tem interesse, assim como a Nise fazia na casa dela, portas abertas, estudantes e pós-doutores. Vamos estudar Jung junto. Só tem que aceitar meus gatos, né? Porque se os gatos não gostarem da pessoa, pode ir embora, porque aí sim havia uma hierarquia. Mas é essa abertura não só epistemológica, que o Lauro comentou, que tantas outras pessoas comentaram, a Márcia, mas também essa abertura humana, de ser realmente algo do coração. E é muito difícil a gente pedir isso para a academia, mas eu não acho que deveria se silenciar. Antes de eu continuar falando demais, Márcia, manda ver. Não, o que eu quero dizer é que as suas falas são extremamente importantes, porque assim, a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que se armar de muito livro, obviamente. Por que eu estou falando isso? Porque está tendo um movimento bizarro, grotesco, mórbido, de uma turma se denominando de psicocoach. Pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de coach, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, é psicoscience e psicocoach. Eu fiquei sabendo por uma paciente que ela... Eu sou psicanalista também, não tenho nenhum problema entre Freud e Jung, eu faço os dois se entender e fazer terapias com muito amor, assim. Eu gosto muito, mas eu separo uma coisinha da outra, não misturo em consultório, e cada paciente tem uma determinada abordagem a se usar, mas aonde eu quero chegar, né, me baseando no que você estava falando, a gente vai precisar, porque tá medonho a coisa do terapia não funciona, ou você tem que medicar, e o movimento de anti-manicômios, que a gente sabe bem que Nise sempre defendeu, estão querendo ser apagados. Isso está me assustando bastante. Então, eu penso assim, movimentos como esse deveriam ser de 6 em 6 meses. Eu sei, eu estou exagerando. Mas deveria, porque é extremamente importante. Tem muito trabalho pela frente. É claro que Nise deixou um grande legado,
que está vivo, o Nise vive, mas só que assim, a gente aqui, a gente vai ter que se preparar muito, porque é a internet contra anos a fio de um movimento que perdura até hoje e que estão querendo apagar. Isso é muito assustador. Então, tudo que você está falando aí é extremamente importante. Definitivamente, Márcia. É arriscado. A gente não sabe o que é a psicologia do futuro. A gente não sabe o que está para acontecer, porque para uma metodologia, para um lado oposto chegar, de um misticismo excessivo, ou de um tecnicismo absurdo tomar conta nos próximos anos, não custa. E eu acho que a base junguiana e a base nisiana constantemente nos relembram disso. A gente observar o objeto de forma ampla, mas sempre com rigor. Porque tem movimentos dos mais diversos, e alguns com mais habilidade que outros, mas a ideia, às vezes, quase esse demônio do poder que o João mencionou mais cedo, colocar a verdade, colocar uma delimitação. A técnica é essa, o objetivo é esse, uma resposta única. E a Nise tinha uma repulsa por isso. Talvez um dos outros motivos, né, do afastamento da Nise é o quanto que ela duramente defendia a regra de ouro do Darwin, que é muita ideia de, na hora que surge uma opinião, contrária ou não, primeiro pressuponha que há uma verdade naquilo, tente entender esse raciocínio e use isso metodologicamente, porque talvez seja exatamente a perspectiva diferenciada que vai causar uma transformação, nem que seja uma reelaboração do que a gente tem pensado, ou uma transformação disso. Então, é sempre um aspecto dessa incerteza, dessa dúvida, mas não a dúvida como algo de inferior, mas saber que estamos diante de um tremendo, saber que estamos diante de um fenômeno que vai sempre nos atravessar e que buscar uma verdade é extremamente arriscado. Uma coisa, antes de você falar, Gustavo, que o Gabriel fala que é muito importante também, a questão da análise para a terapia ocupacional é bem importante. Eu fiz um período de terapia, então eu não tenho a menor legitimidade para falar, mas lá eu ouvi sobre Nise. A Nise está em um capítulo do livro principal de terapia ocupacional, mas ainda assim, ela conseguiu trazer em grande poder a terapia ocupacional, porque havia muito uma influência canadense e australiana, e a Nise consegue trazer isso, mas que até hoje eu sinto falta de ouvir Nise em discussões da TO, que também era extremamente desvalorizado. O setor de terapêutico ocupacional no Engenho de Dentro era basicamente fazer faxina, e que tem seu valor. A Nise não colocava só a arte plástica como a primazia, é aquilo que dava uma atividade e expressão para a pessoa. Mas para os psiquiatras era algo desvalorizado. E ela conseguiu novamente trazer para o enfoque isso. Acho que, talvez para terminar um pouco minha fala, duas coisas eu passo para você, Gustavo. Eu não lembro se eu falei isso no começo, mas eu quero colocar essa frase porque me toca. Quando a Nise foi aposentada compulsoriamente, Carlos Drummond de Andrade escreveu um texto no jornal sobre isso. Se não me engano, foi o Drummond, em que ele fica indignado com essa aposentadoria compulsória, porque a Nise, segundo ele, eu concordo, foi roubada de seus tempos de trabalho devido à prisão dela. Porque não só ela foi presa, como depois ela teve que viver quase um exílio, porque havia o risco de ela ser presa de novo. Então, quando ela é forçada a se aposentar, ele fica preocupado. Porque quem vai colocar o método expressivo, se não a Nise? Quem vai olhar, né, para os loucos? Que é outra coisa. A Nise olhava para o mais excluído, para talvez aqueles um pouquinho menos excluídos ainda terem chance. Então, é outro aprendizado que ela também pega, também do Jung, de olhar para aquele que ninguém mais está olhando. Então, ele tinha essa preocupação e também o museu. Porque, gente, o museu demais é uma das conquistas mais importantes da Nise. Porque não só é um acervo, aquilo é uma história de sofrimento mental, aquilo é uma história de capacidade de se organizar, de se desorganizar, e aquilo é fonte de pesquisa constante. Porque a Nise, não só era Nise, ela era uma pesquisadora ávida. Nada que ela fazia era separado da pesquisa. Então, com essa preocupação do Drummond, ele termina a mensagem dele perguntando. Assim como esse bebezinho falou pra gente. Alô? Essa indignação, Roberto. O Drummond se pergunta, Nise, Nise, onde está? Que é uma referência a uma poesia Arcade, daqui do Brasil, né, dos nossos Inconfidentes. Apesar que o nome da Nise não vem da Inconfidência Mineira. Ele pergunta, Nise, Nise, onde está? E eu acho que é uma pergunta que ecoa até hoje. Jung, onde está? Nossa, que trabalhinho, né? E Nise, Nise, onde está? E, antes de você falar, Gustavo,
Uma frase da Van Francis, Denise da Silveira, que eu coloquei o Ctrl F aqui para ficar de cara. Aqui. É muito reconfortante saber que alguém compreendeu tão bem Jung do outro lado do mundo. Eu admiro a clareza e a coragem pela qual você diz o que deve ser dito. Gente, estudem isso, de verdade. Mesmo que não tenha ninguém na graduação. Estudem isso. É o mínimo que a gente pode fazer. Pode falar, sabe? Não, e isso vincula bastante com o que você falou e o que a Márcia falou agora também, porque isso vincula também com uma história que o Walter conta, eu acho que para o Heráclito, no vídeo sobre o veto do presidente para a Nise, que é a questão de que, eu não sei se foi na década de 80 ou 90, mas a Nise recebeu meio que um espaço no centro do Rio de Janeiro para ser uma vitrine para o museu. E daí ela deixa umas... Eu não sei bem a história, tá, gente? Tô lembrando aqui pelo vídeo. Mas... E daí ela pede para umas pessoas coordenarem esse espaço, né? E no dia seguinte, essas pessoas que eram para estarem coordenando esse espaço e cuidando desse espaço vão até a casa dela. E nisso que elas entram na casa da Nise, a Nise pergunta para elas: tá, mas o que vocês estão fazendo aqui? É para vocês ficarem lá, não é para vocês ficarem aqui. Se vocês saírem de lá, a gente vai perder aquele espaço. E eventualmente o espaço se perde, né? Então, eu acho que esse espaço que a gente ocupa hoje aqui, por exemplo, com essa palestra, com essa semana, embora ele seja um espaço que a gente tenha ganhado um pouquinho, a gente tem que sempre ter a consciência de que esse movimento pode vir para trás e a gente pode perder esse espaço completamente, assim, sabe? Às vezes, um diretor da faculdade que muda, um programa de bolsas que é vetado, e isso acarreta em diversas coisas, em diversos cortes, e um desses cortes, pô, entre cortar um programa de neurobiologia, de neuropsicologia e cortar o programa da Liga de Psicologia Analítica, qual que será que vai ser cortado primeiro, né? Então a gente tem que ter muita consciência de que esse espaço que a gente está criando, que a gente está construindo juntos, ele é frágil e ele é muito frágil, assim, sabe? Então ele requer uma atividade de todos, assim, uma atividade muito pautada em uma rigorosidade epistêmica gigantesca, assim, sabe? Porque a gente não pode se dar o direito de perder esse espaço e não pode se dar o direito de entender errado a teoria, embora isso seja natural, obviamente, mas a gente tem que minimizar todo o prejuízo que a gente pode ter, sabe? Eu não sei se estou conseguindo expressar aqui o quão perigoso é a gente perder esse espaço aqui, porque ele é muito difícil de ser conquistado, mas Posso acrescentar o que você está falando, sim. amigo? Porque isso que você fala é um lembrete constante do quão facilmente alguém pode ser esquecido, independente do marco que causar enquanto está vivo. O professor Walter Mello, mais de uma vez, conta uma história. Uma vez ele estava conversando, acho que era com um colega dele, um professor de São Paulo, e o Walter menciona o nome da Nise. E esse colega fala: Nise da Silveira, há quanto tempo eu não escuto esse nome? Isso foi 2004, 2005. Nise faleceu em 1999. 6 a 7 anos foi bastante para ser esquecido por essa pessoa, e não só por ela, por esse espaço acadêmico. Se a gente não lembrar constantemente de nós, né, da nossa sociedade, e daquele que são nossas raízes, facilmente elas são arrancadas. Então, é um esforço constante de ocupar um lugar, de ficar constantemente lendo, relendo, divulgando. E a gente tem visto aqui acontecendo. Davi está aqui, quero ouvir daqui a pouco para falar sobre como tem sido feito em São João. Tem só gente nova aqui dos palestrantes, e você, Gustavo. Sendo que anos atrás, quando eu não via esse espaço mais jovem na psicologia analítica. Não reclamando de ninguém que é bem mais velho do que eu, por favor. Mas é só na ideia de que a distância está diminuindo. Essas pontes que a Nise criava, que o Jung criava, para essa psicologia das complexidades, eu tenho muita esperança nisso, mas é facilmente derrubado. Por favor, gente, comentem à vontade, quero saber opiniões. Não, João? e eu acho que... E daí fica a provocação também para quem está assistindo, está na graduação, de tirar da gente, da liga, das ligas que já existem, esse espaço e criar esses próprios espaços. Não de tirar, né? Mas de aumentar esse espaço para as comunidades de vocês, assim, sabe?
se vocês quiserem criar ligas acadêmicas de psicologia analítica, sintam-se à vontade para me chamar no WhatsApp. Eu sinto que o Henrique também daria esse espaço para a gente coordenar isso e vocês criarem o próprio espaço de vocês, sabe? Porque é dessa forma que o movimento se fortalece. Porque se, por exemplo, se mantém a Semana da ANISE uma coisa da Liga Acadêmica da Unital, beleza. Ainda não é uma coisa da liga, é uma coisa dessa gestão de agora. Então, está vinculado a uma pessoalidade, assim, e a pessoalidade demarca um prazo de validade para as coisas. Então, ter muitas pessoas fazendo isso de forma independente ao mesmo tempo é a forma com que a gente faz para que o movimento não acabe quando alguém saia da faculdade, quando alguém perca uma bolsa, por exemplo, sabe? Então, fica o convite aí para os estudantes, para os pós-graduados, para os já graduados darem supervisões para esses grupos também, porque é muito importante, assim, sabe? A Liga, ela é um projeto social, no final das contas, é um projeto de inclusão. Então, é basicamente isso, assim. Criem suas próprias ligas de psicologia analítica, sabe? A gente precisa de mais gente falando de Jung na universidade e ocupando esses espaços. Porque, embora eu entenda que o Jung e a Anísio tenham saído do ambiente acadêmico, há de se compreender que todos nós aqui somos acadêmicos e que esse interesse ele acaba ser... Nise e Jung passaram pela academia também, sabe? Então, essa é uma pauta precisamente acadêmica nesse sentido, sabe? São pessoas que estão na academia que se interessam por fazer essas discussões. A gente precisa ocupar esse espaço, assim, porque é nesse espaço, dentro da academia, que a gente consegue se estabelecer, assim, sabe? Não, definitivamente, Gustavo. Porque a prática da MIS mesmo. A clínica nunca era apartada da pesquisa e também nunca era apartada da afetividade. Como o Gustavo falou dessa abertura, o analítico, a gente sempre tenta responder o máximo possível a quem vem até nós. E é emocionante alguém falar, nossa, eu não tenho um instituto aqui na minha cidade, vocês ajudam a gente na página de vocês. Fica emocionado, mas eu não queria ouvir isso. Eu queria que essas pessoas tivessem essa possibilidade, mesmo que informal, de ter cada vez mais grupos. Então, sim, né? Não vou falar nas suas casas, nem o Anis fazia, mas abram pelo menos as portas possíveis. Mas, estou falando, Glauco, fala, me silencie, por favor. Não, eu ia comentar sobre essa questão, né, do apagamento que acontece, porque eu percebo que tanto Nise como Jung, na universidade, eles estão muito como se fossem assim... Opa, tá. Você ia comentar? Ah, beleza. Eles são muito como apêndice, sabe? As pessoas, às vezes, se utilizam deles muito como um demarcador meramente estético. Eu não vou entrar tanto no assunto de Jung, porque pode vir aquele argumentar, mas é uma outra abordagem e tal. Mas Nietzsche tem um papel na psicologia brasileira que é fundamental e que a gente devia ver tipo, de forma profunda e compromissada na universidade, sabe? Então, sim, é muito complicado para quem não tem esses, como eu posso dizer, às vezes, orientações para desenvolver nesses espaços, porque, por exemplo, teve uma vez eu saindo de uma reunião, né, de um grupo de extensão, e aí uma professora minha disse assim, você estuda em Jung, por que você não faz um grupo de estudo? E eu fiquei tipo, não, seria o meu sonho poder fazer isso, mas às vezes é muito complicado sozinho, principalmente estudando só, sabe? E é ter um pouco de também honestidade intelectual, de ver que a gente precisa saber até os nossos limites dentro do conhecimento da psicologia analítica na hora de passar esse conteúdo. Tanto que, por exemplo, João, Gabriel, a galera que discutiu muito sobre essa questão epistemológica. É algo que eu também gosto bastante, porque, de certo modo, traz bem o pensamento desses autores para que a gente consiga, após absorver os conteúdos, levar para a universidade. Enfim, mais isso. Não, assim, e um lembrete bom do que você fala é que por mais que sim, o que a gente está falando é da Nice, é do Jung, como eu falei, vocês conseguem imaginar tranquilamente mulheres pesquisadoras, seja do Nordeste ou de outros lugares, que foram silenciadas até hoje são. Mas não é só Jung. A gente também, na nossa graduação mesmo, psicodrama, gestalt, inúmeras abordagens, inúmeros teóricos, teóricas, também não são. Então, a gente está falando de um caso, mas não é um caso exclusivo. Não é a única abordagem que é silenciada e não é a única discussão que deve ocorrer. Tanto a partir de movimentos estudantis, mas também de fora. Institutos mesmo junguianos que se unem com os alunos, ou pontos intermediários, falta um pouco disso. Eu sinto uma certa distância entre certas instituições e certas instâncias. Porque é um pouco, às vezes, até cômodo esperar uma graduação, às vezes, cara, para pós-graduações também caras, com pessoas que querem, às vezes, só atender um outro indivíduo.
de uma forma bem elaborada, mas também aberta. Vai, Davi. Eu queria comentar um pouco sobre isso que o Gustavo ressaltou, até sobre a questão da existência de ligas, né, de psicologia analítica. Eu acho que é uma experiência muito interessante porque ela mostra essa demanda, né, que é uma demanda espontânea e que acha a sua satisfação na própria população que está tendo essa demanda, né? Porque quando a gente fala de ligas, a gente fala de organizações estudantis, pelo menos quase sempre, que estão se constituindo por si só por conta de uma falta, né, que tem na própria graduação, que é o tema dessa mesa, né, de conversa, mesa redonda. E eu acho interessante isso, porque eu tive uma experiência de participar de uma liga, né, o Gabriel fazia parte também, que a gente estudou na UFC, na psicologia, que era a Liga Estudantil de Psicologia Analítica, né, e foi um movimento muito interessante, porque mesmo a gente tendo um professor, que é um professor muito competente, aliás, na graduação de psicologia, ainda assim existia uma falta muito grande de possibilidade de estudo dentro da psicologia analítica. Imagino eu que a gente que tinha um professor, mas ele era um professor que tinha várias questões, assim, problemas de agenda, e enfim, ele tinha uma vida muito... A família dele consumia muito tempo dele também, então ele não estava muito disponível, vamos dizer assim, né, em várias questões. Mas ele colocava ali o lugar dele dentro da graduação, ele dava aulas, ele dá aula até hoje, assim, em cadeiras de epistemologia, e tem, como o Gabriel já destacou, até 2 disciplinas optativas que ele oferta. Mas é interessante como, mesmo quando a gente tem um professor, esse espaço ele não é um espaço que é meio que dado. Ele ainda tem que ser conquistado mesmo assim. Imagino nem como é que deve ser sem ter um professor qualquer, né? Sem ter nenhum. Mas eu tive essa experiência de participar de uma liga estudantil, foi em 2016. E é interessante porque tanto eu e o Gabriel fazíamos parte, e a liga que a gente compôs, ela era radicalmente anarquista no sentido de organização horizontal. E aí não existia nenhum papel de, de autoridade dentro daquilo, né? Existiam pessoas que puxavam a atividade. Basicamente, temos um espaço onde a gente faz uma reunião, as pessoas vão lá, às vezes a gente trazia comida, no início era assim, aí as pessoas falavam, quero estudar isso, a gente fazia grupos de estudo. Saiu cerca de, acho que foi mais de 20 grupos de estudo que saiu dessa liga estudantil, né? A gente era viciado em montar grupo de estudo. Qualquer coisa era, vamos fazer um grupo de estudo sobre. Aí eu acho que eu fiz parte uns desses 20 e pouco, eu devo ter feito parte de uns 18 grupos de estudo. Foi muita coisa. Mas eu acho interessante isso como uma medida, porque alguém tinha falado isso antes, eu não vou lembrar quem, que falou da importância, acho que foi o João ou o Henrique, que falou da importância do estudo em conjunto, né? Acho que foi o João que falou primeiro, sobre essa importância do estudo em conjunto, porque a partir do estudo em conjunto a gente está quebrando a cabeça em conjunto, né? Eu lembro quando Jung falava sobre... não tem muito a ver diretamente com essa fala, mas eu lembro quando Jung falava sobre fazer terapia com um analista do seu mesmo tipo. Aí ele falava, é como colocar 2 idiotas para pensar. Eles têm que pensar tão forte um com o outro que alguma coisa vai sair. E aí os grupos de estudo, mesmo sem ter nenhuma autoridade sobre o assunto, as pessoas estavam jogadas ali, sabe, na savana epistemológica, para tentar ver o que é que saía daquilo. E aconteceu muitos mal entendidos, né? Até teóricos. Mas em algum momento foi sendo construído um certo desenvolvimento das pessoas dentro da teoria. Tanto é que eu considero esse espaço como ter sido o da a minha formação, né? Porque eu não tenho uma especialização em psicologia analítica propriamente, nos moldes assim, institucionais. Mas esses momentos assim na UFC eu considero como ter sido minha formação dentro da Apesar minha de quase abordagem. ser mestre, né, gente? Assim, se Deus permitir, eu vou conseguir. Mas eu acho interessante isso, eu acho que é um ponto que o Gustavo comentou, que eu acho legal reforçar, sobre como é necessário que a gente consiga colocar esses espaços para frente, porque a Liga, tinha uma brincadeira que a gente fazia, que a Liga não existia, antes dela existir, ela existia, mas é como se ela existisse em espírito, sabe? Algumas pessoas faziam referência de uma forma obscura, de uma liga que a gente chamava de NUPANAL, na verdade, que era Núcleo de Pesquisas e não sei o que, Psicologia Analítica.
E aí a gente achou que era melhor colocar Liga Estudantil de Psicologia Que Analítica, nome mas depois de uma horrível. votação. Era um nome horrível. Era propositalmente horrível, surgiu como uma piada interna. Mas aí ela foi desenvolvendo, a partir da necessidade da recepção pela comunidade, né? Ela se transformou na Liga Estudantil de Psicologia Analítica. E aí, só que a bichinha morreu. Deus a tenha, assim, pelo menos em corpo ela morreu, né, a Liga, porque não tem pessoas para puxar. E como é interessante a gente fazer esse movimento de reforçar e de estar ali presente para poder construir esses espaços, porque desses espaços se formam espaços institucionais em determinado momento. Existe essa possibilidade. Eu lembro isso porque quando eu lembro um professor meu que era muito caótico na graduação, mas muito querido para mim, ele falou uma vez que toda a conquista que a psicologia analítica teve dentro da Universidade Federal do Ceará, né, UFC, foi por conta de pressão dos alunos. Só entrou um professor de psicologia analítica porque teve um movimento estudantil para que esse professor entrasse, né? Pelo menos foi o que esse meu professor falou. E é interessante como, a partir desses movimentos, surgem possibilidades e a abertura para esses espaços aumentarem. Tanto é que uma coisa que eu vejo na UFSJ, que é aqui não, porque eu estou em Fortaleza, mas lá, em Minas Gerais, né? Que é a questão de como o espaço no São João del Rei foi crescendo justamente porque existia esse movimento das pessoas terem uma demanda e irem para lá. Acho que quando o pessoal começou a perceber que tinha gente saindo lá de Fortaleza, Ceará, para ir morar no interior de Minas Gerais para estudar um assunto, eles foram percebendo como tinha uma demanda específica e como esse espaço foi crescendo, né? Então, isso que a gente faz, esses movimentos autônomos, assim, comunitários, que têm diferentes formas de serem realizados, né? Eles são importantíssimos para a gente conseguir colocar esses espaços na graduação. Porque, assim, como a gente toca muito nessa tecla, o Henrique colocou, é de fato uma experiência muito complicada ser junguiano no geral, mas também na academia, porque você não tem uma recepção muito boa para isso. Existe uma série de problemas. E o Jung costuma ser invocado como um tipo de espantalho maligno que você tem que bater na cabeça na hora que ele surge. E aí você tem um tipo de movimento muito comum de você ver uma figura que é aquele Judas, né, que fica sendo batida nele. E aí é muito difícil você conseguir defender um ponto quando você está diante de professores que têm anos de experiência, por exemplo, e vão falar afirmações sobre o Jung, né, que são extremamente desmerecedoras do trabalho dele e até preconceituosas, como essa ideia de associar o Jung à psicose. E se ele fosse psicótico, o que é que tem, né? Qual o problema disso? Você já revela um problema próprio do seu preconceito da sua fala, né? Mas parece que existe uma medida apotropaica, assim, sabe? Que é uma medida protetiva contra as forças malignas, quando aparece o Jung. Eu vejo isso principalmente, assim, eu não estou falando de todos os psicanalistas, meus melhores amigos são psicanalistas, eu gosto muito da psicanálise, Tenho aliás, até amigos falo que que são. eu tenho até amigos que são, exatamente. Eu seria psicanalista se eu não tivesse amaldiçoado o aspecto do Jung não tivesse puxado minha perna de uma força muito forte, né? Porque eu ainda sou junguiano até agora. Mas, tirando esse adendo, eu vejo isso muito a partir dos psicanalistas, como se toda vez que o Jung fosse invocado, você tem que bater na cabeça dele. Porque ele, assim como o que o Freud falava sobre a psicanálise, ele é um espectro no castelo da psicanálise, vamos dizer assim, né? Que ele falava que o inconsciente é um espectro no castelo da razão, coisa assim. E aí você vê esse mesmo efeito até com Jung e a psicanálise e a academia, né? Porque, enfim, era muito complicado, assim. É uma série de dor de cabeça mesmo que você tem que passar quando você é ser junguiano. Mas você está fazendo isso porque você vê quando você mais estuda Jung, pelo menos comigo acontece, quanto mais eu estudei Jung, mais eu vi como aquilo realmente contribuía de alguma forma e fazia sentido para a forma como eu enxergava o mundo, né? É uma coisa que realmente me movia. Quanto mais eu li Jung, mais eu percebi. E eu ficava, tipo assim, viajando em conjunto, você consegue formar, tipo, essa rede de pessoas ao seu redor. Então, também muito interessadas nisso. E é muito divertido, apesar dos dores de cabeça, né? Então, eu acho interessante a gente reforçar isso, de ligas estudantis, elas são importantes, a gente tem que se mobilizar como pessoas que estudam isso, e também para promover espaços de formação que fujam de uma lógica elitizada, porque o que a gente vai ver quando vai ver formação em psicologia
que é uma questão que é um ponto que é delicado, por quê? Porque a formação, o ensino de qualidade, essas pessoas elas estão vendendo o conhecimento delas para formar outras pessoas. Justo ter essa questão de um preço a se pagar, né? Mas isso acaba gerando, sem esse outro lado, que é a oportunidade de você ter esse acesso para outras vias, acaba gerando um saber que fica encapsulado e preso num outro lugar e que não é acessível. Eu acho que eu sinto isso muito no discurso das pessoas sobre psicologia analítica. Parece que a psicologia analítica muitas vezes é como se fosse um saber encapsulado e obscuro no alto de uma torre, sabe? Que as pessoas olham, mas está muito distante e está muito intocável. E aí, enfim, essa série de pontos que eu acho E, interessantes sobre ter uma liga estudantil. e quase, Davi, quase como se houvesse um gozo em cima disso, de manter. A gente vê isso na psicanálise, né, com o próprio Lacanês, mas disso já não, Jung realmente é para estudos medievais, junto com o Graal. Há uma estética atrativa disso, e claro que a gente pode hipotetizar que alguns junguianos têm um apreço por isso, que mantém um conhecimento sagrado. E uma coisa comum é, a gente está falando do conhecimento humano, então qualquer aspecto humano tem que ser dito, desde o mais banal ao mais supostamente divino. E, por exemplo, uma das coisas que você trouxe, Davi, é o exemplo da minha monografia, porque a minha orientadora não é junguiana, né, que novidade, e ela constantemente fala da psicanálise junguiana, então eu já coloquei como melhor do que eu me graduar, ela conseguir, no dia da banca, ela falar, não, psicologia analítica, isso, volta, porque parece pequeno, mas é uma professora que para futuros alunos não vai falar de psicanálise junguiana, não vai falar que Jung é da psicanálise, coisa que a gente até hoje já discute com professores. Parece pequena, mas acho que são esses pequenos, igual Jung, ele só movia pedras no leito do rio, são essas pedras que a gente tem que mover constantemente, porque elas podem ser pequenas, mas ele está fazendo um castelo. Então, eu acho esse movimento das ligas, esse movimento estudantil, mas esse movimento, igual a Anice coloca, a gente tem que se indignar, a gente tem que ter essa revolta, e não só isso, ocupar o espaço horizontal, permitir o acesso. Porque quando você estava falando, Davi, me veio muito a imagem arquetípica da tábua redonda. E eu acho que tanto Jung quanto a Anice tentavam isso, de realmente não há nenhum local maior do que o outro. Está aqui na tábua, até mesmo com os lanchinhos que você comentou, dependendo. É um grau, ou com suco de uva ou com vinho. Mas, ainda assim, há um saber e esses saberes são coletivos. Se não há uma comunidade junguiana, não há muito que a gente pode fazer. Laura, fala aí. Eu posso Ah, só interromper a fila por muito favor. rápido? Maravilha. Porque o Davi falou um negócio que me tocou muito, que eu estava conversando com um colega hoje que já tinha participado dos grupos de estudos muito, muito antes, lá quando eu entrei da primeira vez, que a gente estava discutindo abordagens no DA da psicologia e tal, ele foi e fez uma pontuação criticando um outro colega nosso. Aí eu falei, cara, você não era da TCC? Aí ele falou, eu sou da ACT, né, que é uma vertente lá das comportamentais. Aí eu falei, mas esse questionamento que você fez foi absurdamente junguiano, como assim? Ele virou, cara, secretamente eu sou junguiano, né? Eu falei, putz, é um negócio que condiciona muito a sua forma de ver pro resto da vida, cara. Não, você nunca mais escuta uma questão em psicologia sem passar por esse crivo crítico que o Jung coloca. E, e parece um pouco com o que eu vou dizer, mas é muito comum também as pessoas, às vezes, né, tipo, terem preconcepções, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, em relação ao arquétipo. Mas o arquétipo é a experiência inata em si, e quando a gente vai explicar, eu não sei se vocês concordam ou se já tiveram outras experiências relacionadas a isso, mas eu percebo que muito por exemplo, claro, tem um desenvolvimento epistemológico um pouco mais complexo, muito descritivo, as pessoas, é muito difícil, e acabam abdicando. Mas, por exemplo, Lacan também é absurdamente difícil, as pessoas estudam ele. Então, eu acho que, não sei se a questão é muito mais de mistificar essa ideia, né, do Jung como algo impalpável, como foi colocado, né, por Davi, eu acho. Ou se é trazer de forma clara, porque mesmo a gente trazendo, as pessoas parecem desistir de querer entender, ou pensam que é tão distante da psicologia, da formação que a gente tem, que, não preciso estudar isso aqui. Aí é mais uma pergunta também para vocês, né? Como é que a gente pode pensar em tornar mais acessível dentro das universidades, enfim,
onde não se tem esses espaços, né? Como é que a gente pode conseguir promovendo isso? Porque, por exemplo, tem alguns locais que são poucas pessoas e que não dá para comprar uma liga, por exemplo, mas como é que a gente leva isso, sabe? É uma dúvida até prática para conseguir fazer isso fazer estudo, né? Não, pode parecer inocente da minha parte e otimista. Eu acho que começa com um pedido, começa com uma pergunta. Porque talvez o professor só faltava isso, alguém curioso. O professor pode até nem não gostar muito do Jung, mas nunca teve alguém que expressou essa curiosidade. Então, claro que as faculdades têm suas delimitações, suas regras para conseguir que isso seja feito, né? Seja particular ou federal. Mas acho que um dos começos é esse. É dos grupos junguianos a ver cada vez mais o discurso de um estudo acessível. O grupo da Anísia da Silveira, na Casa das Palmeiras, até hoje é gratuito. Aceita doações, mas continua gratuito. Então, essa postura é parte do que é essencial. Então, o que a gente faz na analítica, o que Davi faz na página dele, no 4+1. Então, é tornar o conhecimento acessível e tornar o diálogo possível. E ter mais exemplos, né? Claro que é uma solução pequena, mas acho que é um pouco do que a gente começa. A Anísio mesmo, ela pegou o que eu acho que era o Alquimia em inglês, pediu para um amigo para eles lerem junto, e foi isso que tornou o grupo CGN1 possível. Então, é esse desejo, né? Esse anseio pela totalidade, pelo conhecimento, que talvez toque todos os junguianos e que possa permitir. Porque, claro, sempre vai ser difícil a gente lutar contra o saber instituído. Moto, desculpa, gente. Mas não foi minha culpa, mas vocês entenderam. Então, essa questão sempre vai ser uma barreira. Mas bater as portas, a mão, às vezes, na janela do castelo, pode fazer as portas abaixar. Gustavo, fala aí. Eu acho que, comentando o negócio do Lauro, cara, eu acho que, por exemplo, semestre passado a gente não tinha espaço de criar grupos de estudo na nossa faculdade, pelo menos não abertos. Então, teriam que ser membros da liga e os membros da liga eram inscritos à universidade. Para mudar o estatuto é complicadinho, né? Tem toda a documentação para fazer e tudo mais. E o que a gente começou a fazer? Pô, a gente meio que se associou ali, tipo, falou, galera, a gente tá com a Liga da PUC aqui, ó, vai no grupo de estudo deles, porque era online, sabe? Então a gente foi começando a ir para o grupo de estudos da Liga da PUC. Começou 1, 2, 3 pessoas assim. E indo nos grupos da liga que o Henrique organizava, por exemplo, a gente já começou a ter, tipo, primeiro a gente instigou as pessoas, tipo, caraca, tem como montar grupos de estudo, que legal isso, né? Tem como ler um livro, sabe? Tipo, não é só o vídeo no YouTube que tem Jung, tipo, nos livros também tem. Mas e daí depois a gente foi mudando os estatutos e foi conseguindo os documentos e tudo mais, que é a parte burocrática, que é a parte chata de ter uma liga é essa, assim, né? Você tem que ser muito político em determinadas questões para você conseguir as coisas. Mas, por exemplo, digamos que na sua faculdade não tenha essa cultura de ligas, é algo que pode ser criado, que nem o Henrique falou, batendo na porta do castelo ali, mas também nada te impede de ter o grupo de estudos do Lauro, por exemplo. E falar que, tipo, sexta-feira eu tenho esse link aqui e eu estudo Jung aqui, galera. Se vocês quiserem estudar comigo, eu tô aqui, sabe? E isso vai gerando um movimento na faculdade, assim, sabe? Porque você começa a perceber que as pessoas querem e só que não tem nenhum espaço, assim, sabe? Meio que aquela coisa da sala precisa do Harry Potter, sabe? Tipo, de repente tá todo mundo lá e aquilo lá vira a faculdade de fato, sabe? E é isso que a gente tá percebendo na liga, assim, sabe? Por exemplo, esse semestre a gente atualizou o estatuto e agora pessoas que não são da universidade podem ser membros da nossa liga de fato e participar dos grupos de estudo e participar dos encontros e tudo mais. Então a gente está começando nesse processo de, tipo, trazer as pessoas para as leituras agora, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem outras ligas que já estão muito mais avançadas. Por exemplo, a Liga da PUC, sabe? Já é uma liga muito mais estruturada nesse sentido de grupos de estudo, de encontros. É uma liga que a gente super se inspira. Mas, de novo, é um movimento coletivo, sabe? Por exemplo, sem a Liga da PUC não existiria a nossa liga do jeito que ela é hoje. E as coisas vão se complementando de uma forma bem simbiótica, no certo sentido, sabe? E é natural das coisas que surgem serem caóticas no começo também, né? A organização vai vindo posteriormente e tal. Vou pedir licença, assim, só para comentar, porque eu não tinha parado para pensar nesse ponto, porque eu realmente juntei ali uns 7 curiosos e curiosas, e a gente está lendo Psicologia Junguiana, uma introdução, do Heráclito.
Total, então, tipo, os passos já estão começando a serem dados, É realmente. isso, cara. Aham, exatamente. Não me toquei. E, por exemplo, cara, vou falar umas coisas da liga que estão acontecendo agora. Por exemplo, a gente está com uma oportunidade agora de. A gente, tive almoço hoje com um professor que ele é o diretor do curso também. Casualmente ele é o único junguiano assim, que a gente tem na nossa faculdade. Então está começando a existir a probabilidade